Queridos irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês nessa manhã calorosa, humana, que possamos abrir os nossos corações e deixar que a paz de Jesus tome conta de nós. Vamos apresentar o nosso tema para vocês. Então, nós estamos comemorando os 150 anos do livro Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A obra foi escrita por Allan Kardec, foi apresentada ao público em Paris no dia 6 de janeiro de 1868. 150 anos conosco, então. E a gente tem que agradecer a Allan Kardec e ao Espírito Verdade, que coordenou o trabalho de trazimento da doutrina espírita do mundo espiritual para ficar conosco até a consumação dos séculos. É importante essa frase, eu gosto dela, porque significa que a doutrina espírita é um trazimento da verdade espiritual que ficará conosco para sempre. Então, é importante a gente entender isso. O papel da doutrina espírita é revelar para nós o conhecimento espiritual, que é universal. Por isso ele vai ficar conosco para sempre, porque ele representa o trazimento do conhecimento das leis espirituais que nos governam. Então a gente tem que agradecer Jesus, que é o diretor espiritual do nosso planeta, e a gente está aqui nesse dia, de maio de 2018. Então a gente vai começar apresentando o índice da Gênese, para que a gente saiba qual é o conteúdo que essa obra tem. E depois a gente vai mostrar o que significa o trabalho da Gênese dentro da tarefa que está constituída no Livro dos Espíritos. Então a Gênese tem no primeiro capítulo o caráter da revelação espírita, onde Kardec muito lindamente fala sobre o que é revelação e compara a revelação científica com a revelação espírita. Então, busquem lá no livro esses dizeres de Kardec, que está muito bem feito. No segundo capítulo, ele apresenta Deus, a existência de Deus. No terceiro, o bem e o mal, a origem do bem e do mal. No quarto, o papel da ciência na Gênese. No capítulo 5, os antigos e modernos sistemas do mundo. Capítulo 6, uranografia geral e uma descrição do espaço e do tempo. Esse capítulo em especial precisa ser lido com bastante cuidado, porque há uma série de comunicações atribuídas ao espírito de Galileu, através da mediunidade do Camille Flammarion, e que tem muitas ideias do próprio Camille Flammarion, porque ele apresenta várias ideias que eram da teoria do conhecimento da época, inclusive com teorias sobre a formação da Lua, que estão ultrapassados, certo? E Kardec muito bem coloca isso lá, dizendo que é uma teoria que precisava de comprovação científica, e como ele fala no caráter da revelação espírita, ele diz claramente lá, que o que a ciência apresentar de novo, a doutrina espírita abraça, porque ela é evolucionista. Ok? Então a gente tem que fazer isso com esse pensamento. Depois ele fala sobre um esboço geológico da Terra, os períodos geológicos que a gente hoje tem com coisas melhores, porque a gente aprendeu a fazer datação
através dos processos de decomposição atômica. E a gente então tem isso de maneira muito melhor feito pela ciência hoje. Então a gente faz um pouco dessa colocação da contribuição da ciência moderna no livro que nós escrevemos chamado Das Causas Primárias, que está ali, quem quiser adquirir o livro para acompanhar, está ali na mesa também, e se quiserem depois que eu faça um autógrafo, uma dedicação, farei com muito prazer para quem quiser. Depois ele apresenta teorias sobre a formação da Terra, revoluções do globo, revoluções gerais ou parciais, a gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. No capítulo 11, a gênese espiritual, princípio espiritual. E no capítulo 12, a gênese mosaico, 6 dias, que também está conferido no nosso livro, vocês podem aproveitar isso depois. Como aqui é uma palestra mais ou menos com tempo limitado, a gente vai fazer uma apresentação mais simplificada de tudo isso. Depois dessa parte que está constituída dessas causas primárias, Kardec também fala na Gênese sobre os milagres, né? E sobre as predições, e que nosso irmão Isaías vai falar depois. Então esse é o conteúdo da Gênese. No Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, é o objeto, né, da Gênese. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é constituído de 4 partes. A primeira parte, que é as causas primárias, tem como continuação a Gênese. A segunda parte, que fala sobre o mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo físico, tem como continuidade o livro que foi escrito depois do Livro dos Espíritos, que é oh meu Deus, a minha memória falhou. O Livro dos Médiuns, tá certo? Isso é porque a gente, depois dos 50 anos, a gente perde 50 mil neurônios por dia. Vocês sabiam disso? Mas a gente tem alguns bilhões de neurônios, então não se preocupem não. Mas, às vezes, a nossa memória fica no neurônio de ontem, que morreu, e a gente tem essa falha. Então, o Livro dos Médiuns é a continuação da segunda parte. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais, que está constituída e utilizada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos fala das penas e consolações, está no livro Céu e Inferno. Então essas 5 obras constituem a base da doutrina espírita, que tem muitas explicações nos livros de continuação. Muito bem, vamos em frente. Nessa primeira parte, o capítulo, ele está constituído com 75 perguntas e 4 capítulos. O primeiro capítulo fala de Deus, então 16 perguntas e respostas. O capítulo 2 dos elementos gerais do universo, que tem 20 perguntas e respostas. E vocês vão identificando aí que está explicado naquela primeira parte da Gênese que a gente mostrou. No capítulo 3 da criação, são 23 perguntas e respostas. E no capítulo 4 do princípio vital, que tem 16 perguntas e respostas. Ok? Muito bem, nós vamos falar então um pouco dessa parte que é das causas primárias. A primeira coisa que a gente tem, nesse capítulo que fala sobre Deus, é uma apresentação muito importante que Kardec coloca muito bem nessa primeira parte do Livro dos Espíritos e que está desenvolvida em parte
na Gênese. Mas é muito interessante as questões que nós consideramos fundamentais. E a primeira delas é o que é Deus. Essa pergunta, né, que está respondida tão sinteticamente, tão completamente pelos Espíritos, eles respondem: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E é tudo que a gente pode compreender de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de tudo que existe. Quando Kardec, pergunta que é Deus, ele já pergunta de uma forma diferente. Porque nós estávamos acostumados a perguntar quem é Deus. E quem é uma pergunta que a gente se refere à pessoa. Então ele já está fazendo uma ideia antropomórfica de Deus, quando a gente pergunta quem é Deus. Kardec muda isso. Ele pergunta que coisa é Deus? E deixa os espíritos livres para responder, sem nenhuma ideia preconcebida. E os espíritos então respondem, sinteticamente, que Deus é a inteligência suprema do universo. Portanto, ele não é uma pessoa, é uma inteligência. E é a inteligência máxima do universo, a causa primeira de tudo que existe. Então, inteligência suprema não comete erros. Portanto, tudo está bem feito. Não é? E não existe para nós, o propósito de perguntar: oh meu Deus, por que isso? Essa pergunta é uma pergunta de gente pobre, que não tem uma visão clara do que é Deus, porque Deus é a inteligência suprema, então tudo está bem feito. O porquê isso é a nossa dificuldade. Nós é que temos a inteligência obtusa que não entendemos, Quando a gente diz assim: Deus faz as coisas certas por linhas tortas, eu acho um horror essa frase, porque Deus faz as coisas certas pelos caminhos certos, pelas linhas certas. Torto é o nosso olho que não sabe enxergar, Então a gente que tem que aprender a pensar em Deus de forma diferente, não pensar em Deus como se Ele fosse um soberano que está com um livro na mão anotando as nossas falhas e querendo, aquela ideia horrorosa daquele homem de barba branca, que está tão bem pintado, pelos pintores famosos, na Capela Sistina, com um dedo assim encostando num varão, criando o homem, numa ideia muito humana de Deus. Deus é uma inteligência soberana. Então isso faz diferença. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Kardec pergunta na pergunta número 4. E aí a gente vai ver que Deus tem que ser pensado, tem que ser analisado pela capacidade intelectiva nossa, além da nossa capacidade perceptiva do sentimento, porque Deus também está dentro da nossa alma. E os Espíritos respondem: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E aqui a gente tem que pensar mais agudamente, porque se a gente usa esse axioma para entender os resultados da natureza, a gente vê um efeito elétrico, tem que ter uma causa elétrica. A gente vê um efeito magnético, então tem que ter uma causa magnética. A gente vê um efeito gravitacional, então tem que ter uma causa gravitacional. Quando a gente vê um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Nós somos efeitos inteligentes.
Toda criatura que pensa, que analisa as coisas, que tem inteligência, tem uma causa inteligente. E a causa inteligente é Deus. Só que essa causa inteligente é a inteligência suprema, porque nós somos efeitos inteligentes evolutíveis. A nossa inteligência vai crescendo, vai mudando, vai melhorando. A de Deus já é pronta, não é? É a inteligência suprema do universo. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Novamente, os espíritos pacientemente respondem a Kardec. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O que nos dificulta entender esse autor é o orgulho, que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre, ser, que um sopro de Deus pode abater. Uma vez eu vi uma figura numa palestra de uma pessoa que eu achei muito interessante. Ia um baú, um caminhão baú pela estrada cheio de partes, parafusos, pedaços de coisa, e de repente deu um buraco na estrada, a porta do baú abriu, foi caindo as peças e de repente um motor pronto no chão. Quer dizer, o acaso fazendo um motor. É inadmissível uma coisa dessa. Como é que todas as peças vão cair de forma que já sai montado um motor, não é? Então, às vezes a gente pensa que o acaso é inteligente, né? Porque se for inteligente não é acaso, porque é pensado, certo? Então, quando a gente olha um relógio bem feito, a gente fala: puxa, esse relojoeiro é uma pessoa de cabeça, né? Hoje a gente vê computadores, vê máquinas espetaculares, fala: puxa, como o homem é capaz de fazer isso? Agora, como é que a gente pode entender essa inteligência suprema? Através da sua obra. Então vamos pensar um pouquinho nas obras de Deus. E vamos começar pela nossa casa, não é? O que é a nossa casa? A Terra é um planeta que está distante do Sol da ordem de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Os cientistas utilizam para medir as distâncias no nosso sistema planetário essa unidade, distância Terra-Sol, e chama isso aí de uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. A nossa Terra tem um raio equatorial de 6.378,14 quilômetros, 6.400 quilômetros aproximadamente. Então tem um diâmetro equatorial de 12.800 quilômetros e tem um perímetro, né, o comprimento da circunferência máxima de 40.000 quilômetros. Olha que coisa engraçada. Se a gente ficar paradinho, sentado numa cadeira, na posição do Equador, durante um dia a gente anda 40.000 quilômetros carregado pelo movimento de rotação da Terra. Mesmo parado, a gente está se movendo. Às vezes a gente brinca assim: você tem que progredir, quem fica parado é poste, mas poste não está parado, porque está rodando junto com a Terra. Vocês imaginam, a gente anda 40.000 quilômetros todos os dias sem sair do lugar, porque a Terra gira e a gente vai junto. Mas ela também se move na direção do Sol, não é? E a distância do Sol é 150 milhões de quilômetros. Calculem, esse é o raio
de uma órbita circular de 150 milhões de quilômetros, e em um ano, quanto a gente não anda? Mas o Sol não está parado. O Sol gira em torno da o centro da nossa galáxia, está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia, e dá uma volta a cada 250 milhões de anos. Não é fantástico? A gente está se movendo, está progredindo, está evoluindo sem querer. Então, olha, essa Terra maravilhosa, que a gente vê como um planetinha azul, quando a gente olha assim de perfil, a gente vê que ela tem uma pequena camada de atmosfera da ordem de 20 quilômetros de atmosfera. É um pouco mais, mas a 20 quilômetros a gente precisa de máscara de oxigênio. O oxigênio é tão rarefeito que a gente tem dificuldade de respirar. No topo do Everest só tem 6% de oxigênio. Então as pessoas que sobem lá precisam de aprender devagarzinho a respirar ao longo da subida, porque falta o ar, tá certo? Falta o nosso oxigênio precioso. A 20 quilômetros, né, a gente já não tem quase oxigênio mais para respirar. Então é uma tênue camada atmosférica que mantém a nossa vida. É muito tênue. É fantástico que a vida toda existe graças a essa pequena camada de atmosfera que a gente tem, né, e que a gente pode estragar se a gente começar a fazer esses danos que a gente tem feito no nosso sistema terrestre. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês umas imagens interessantes do universo, para a gente ver quem é o criador de tudo isso, né? A gente vê a inteligência suprema por trás de tudo isso. Essa é uma imagem, né, de uma figura chamada W3, feita por um observatório que está em órbita, chamado Chandra de raio-x, ele detecta raio-x. É uma região de formação de estrelas maciças, de muita massa, a 6.000 anos-luz da Terra. Vamos entender o que é isso? 6.000 anos-luz de nós. Significa que se a gente viajar com a velocidade da luz, durante 6.000 anos a gente chega lá. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros em cada tique, cada segundo. Certo? A Lua está a 380 mil quilômetros de nós. A luz que reflete do Sol, nesse espelho maravilhoso, né, no dia de lua cheia, gasta 1 segundo e uns quebradinhos para chegar aqui. Né? Porque 300 mil quilômetros é 380 mil, gasta um pouquinho mais de 1 segundo. Se o nosso Sol explodir agora, a gente só vai saber daqui a 8 segundos, a 8 minutos, que a luz do Sol chega aqui um pouco mais de 8 minutos. Certo? Então a gente está observando estrelas que estão a 6.000 anos-luz de nós. Então a gente está vendo a luz que saiu de 6.000 anos atrás e agora que está chegando no nosso olho. Olha que coisa fantástica. É nessa nebulosa, tá certo? Localizada no braço. A nossa galáxia tem vários braços espiralados. Está no braço de Perseu, da Via Láctea. São várias centenas de estrelas jovens, muitas ainda nem estudadas. As verdes, que a gente está vendo aqui, emitem raio-x menos energético. Está sendo visto pelo Chandra, que é um observatório de raio-x, detecta raio-x. As azuis são mais energéticas, emitem mais radiação de raio-x. E as vermelhas só emitem luz visível e são estrelas mais velhas.
Essas estrelas azuis e verdes são estrelas jovens que estão nascendo, se formando. E isso dá para a gente uma ideia muito interessante, que Deus não criou o universo. Deus cria o universo, porque o universo não está pronto. Estrelas jovens significam que vão viver bilhões de anos, não é? As Pleiades, por exemplo, são constituídas por estrelas muito jovens, de 200 milhões de anos só. Crianças, elas ainda não têm sistema planetário formado, que não deu tempo de formar. O Sol nosso tem 5 bilhões de anos de vida. Já viveu a metade do tempo dele. Tem mais 5 bilhões de anos para viver. Isso é criação divina. Estrelas nascendo, sistemas sendo formados. A nossa galáxia, não é? Está aqui, olha, o braço de Perseu, onde está aquele aglomerado de estrelas ali. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Não tem uma ponteira aparecendo? Não, né? Eu vejo aqui, mas não aparece ali. Mas aqui está o braço de Perseu. Nesse lado aqui, ó. Aqui é o braço de Perseu. E nós estamos aqui. O Sol nosso está aqui a 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Não é? E a gente vê que tem vários braços, né? O braço da Cruz, né? Do Cruzeiro do Sul, o braço da Estrela Carina, são vários braços que a gente tem, e um braço externo. Isso é uma galáxia espiralada. Nossa Via Láctea é uma galáxia espiralada. Ela tem de ponta a ponta, atravessando 100 mil anos-luz de distância. Isto é, se a gente sair de uma extremidade e viajar até a outra com a velocidade da luz, a gente gasta 100 mil anos para percorrer o diâmetro dela. Isso é só uma galáxia. Tem pouco mais de 100 bilhões de estrelas. Tem galáxia maior do que ela e galáxia menor. A gente vai mostrar aqui para vocês uma outra composição interessante de imagem observada pelo Chandra, de raio-x, pelo Hubble, que é óptico, de uma supernova que está na grande nuvem de Magalhães a 160 mil anos-luz da Terra. Então está fora da nossa galáxia. A nossa galáxia tem 100 mil de diâmetro, a 160 está fora. Está numa galáxia vizinha chamada Grande Nuvem de Magalhães. Porque nós não vivemos numa galáxia Via Láctea, nós vivemos num sistema triplo de galáxias. A nossa galáxia Via Láctea, uma galáxia pequena vizinha chamada Grande Nuvem de Magalhães, que tem 10 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões, tá certo? E tem uma outra que chama Pequena Nuvem de Magalhães, que é outra galáxiazinha pequena que fica satélite em torno da nossa Via Láctea. E a Via Láctea está canibalizando essas duas pequenas, tá? Puxando gravitacionalmente para fazer parte de uma única galáxia. Isso acontece. Galáxia, uma atrai a outra por efeito gravitacional e podem colidir, se juntarem. Ou podem passar uma pela outra, dependendo da velocidade que elas colidem. E a gente observa tudo isso no universo. Nessa galáxia, né, nessa pequena galáxia que a gente tem, a nuvem de Magalhães, teve uma explosão de uma estrela, foi vista a olho nu. É a mais brilhante supernova que apareceu nesses 400 últimos anos. E ela se apresenta assim, lindamente observada. Parece um colar de pontos brilhantes. Esses pontos
amarelo avermelhado, são pontos de temperatura muito alta, milhões de graus, né? Parece diamante incandescente. E quando a gente olha pelo raio-x, a gente vê também aquela parte escura, azul, bonita, que constitui um gás a muitos milhões de graus envolvendo esses pontos quentes. Uma supernova é uma estrela que, no seu desenvolvimento, chega num ponto que a temperatura interna dela é tão grande que ela explode. Mas ela já fabricou muitos átomos pesados, então ela joga matéria cósmica para o universo, de átomos pesados, que depois vão agregar de novo e formar sistemas planetários. A Terra, né, o nosso planeta, ele tem um monte de átomos pesados, né? A estrutura nossa é um planeta sólido. Todos esses átomos foram feitos, fabricados em núcleos de estrelas. Nosso corpo foi fabricado no núcleo das estrelas, os átomos que constituem o nosso Sol. Nós somos filhos das estrelas. A gente não sabe disso, a gente só pensa no carro que eu vou comprar, no almoço que eu preciso comer e assim por diante. Esquece de olhar para si e enxergar a obra divina dentro de nós. Essa aqui é uma outra imagem de uma outra supernova que explodiu, que ficou os restos, né? Que está na região de Cassiopeia, na nossa Via Láctea, e é uma imagem complexa, né? Intrincada de fragmentos de uma estrela que foi despedaçada pela explosão. E esse material todo é material cósmico que vai constituir a formação de novos sistemas planetários. A gente vai agora mostrar uma outra coisa para vocês que está muito longe. 3,4 bilhões de anos-luz. Eu quero que vocês entendam com isso a grandeza de Deus. Porque para nós, Deus é o nosso vizinho, né? A gente tem Deus aqui como se fosse o nosso empregado. Ah, meu Deus, não aguento mais meu filho, dá um jeito nele para mim. Ah, esse patrão é um inferno. Oh, meu Deus, dá um jeito nele para mim. Que a gente fica usando Deus, né, como se ele fosse o nosso empregado para resolver nossas coisas. E a gente não tem a noção da grandeza divina, que Ele é a inteligência suprema do universo. Ele que construiu tudo isso e constrói, está construindo. Então imagine uma inteligência suprema capaz de fazer tudo isso e vai ficar preocupado com o nosso patrão, o nosso filho. Isso é problema nosso. Nós é que temos que aprender a resolver isso, não é? Aquela frase lá do passado, lá de Moisés, não usar o nome de Deus em vão, a gente ainda não aprendeu a fazer isso. A gente ainda não aprendeu a fazer isso, porque a gente trata Deus como se fosse um rei ou um presidente da república que tem que resolver os nossos problemas, aumentar o nosso salário, melhorar o nosso patrão, o nosso custo de vida e tudo mais. E não é bem assim, né? A nossa relação com Deus deve ser melhorada. E para a gente melhorar essa relação, precisa compreender Deus melhor. Então essas coisas nos ajudam a compreender. Essa imagem é uma imagem muito interessante, tá? 3,4 bilhões de anos-luz. E ela mostra um aglomerado galáctico, que tem aquela sigla lá, isso aí não importa o nome que a gente dá, conhecido como aglomerado bullet, do inglês, porque parece uma bala. A imagem óptica foi feita pelos observatórios Magalhães e Hubble. Magalhães é na Terra e Hubble é no espaço. Mostram galáxias em laranja e branco, um gás quente no aglomerado constituído de matéria normal. Está vendo aqui? Isso é um aglomerado de galáxias. Todos aqueles pontos que vocês estão vendo ali não são estrelas, são galáxias.
Olha essa aqui que é a estrela, ó. Essa é uma estrela que está próximo, né? Está na direção desse aglomerado. Todas as outras coisas, galáxia, tudo é galáxia, todos esses pontos. Cada uma dessas galáxias carrega bilhões de estrelas. E tudo é obra divina, da inteligência suprema. Deus não é Deus da Terra, Deus é Deus do universo. Aqui tem uma outra imagem, né, do Chandra mostrando esse gás quente. Tá vendo essa coisa cor-de-rosa? É um gás quente. E é isso que dá o nome desse aglomerado de bullet, porque isso aqui parece uma bala. Isso é resultado, né, de um efeito gravitacional muito bonito. Isso é feito de raio-x e óptico superposto, né? E a gente vai vendo. Tem um outro processo que a gente usa para fazer medidas gravitacionais chamado lente gravitacional, que permite a gente descobrir uma coisa que a gente não sabe o que é, mas tem efeito gravitacional, a famosa chamada matéria escura. Vocês já viram falar em matéria escura? Por exemplo, matéria escura é uma matéria gravitacional, mas que não emite radiação eletromagnética, então a gente não a vê. Ela é invisível para os nossos detetores, mas ela tem um efeito gravitacional, então ela existe, tá certo? Então a gente vê aqui essa parte azul é gravitacional, é matéria escura. Naquela imagem lá a gente vê aquelas duas bolas azuis, aquilo é matéria escura. Como é que a gente vê isso? Por um efeito muito interessante, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Lente gravitacional. É isso aqui. Quando Einstein enunciou a teoria da relatividade geral, ele incluiu a lei gravitacional nas equações espaciais. Quando ele faz isso, a gravidade, o efeito da gravidade faz uma coisa muito interessante com o espaço, que é transformar o espaço de plano em espaço curvo. Quer dizer, onde tem massa, o espaço curva. E fica fácil da gente entender isso, não é muito difícil não. Parece ciência complicada, mas não é. O que significa um espaço curvo? Imagine um lençol bem esticadinho e você põe uma bola em cima dele. Ele curva. Então, aonde tem a massa, o espaço curva. Então, obviamente que se você fizer isso no lençol e jogar uma bolinha de gude, ela vai ficar rodando. Se não tivesse atrito, ela ficaria rodando em torno daquela massa mais pesada. São as órbitas dos planetas em torno dos sóis, porque o espaço é curvo. Então você não precisa da força gravitacional para explicar isso, porque o espaço sendo curvo já explica. Mas se o espaço é curvo, então a luz tem que seguir esse espaço curvo, e tem que curvar também a sua trajetória. Tá certo? Isso sai da teoria da relatividade, e foi demonstrado que é verdade. Que jeito? Através do eclipse do Sol. Tem estrelas, como o Sol está aqui e a Terra gira em torno do Sol, quando ela está aqui, a gente vê algumas estrelas na direção do Sol, que a gente pode não ver quando muda, porque o Sol fica na frente. Mas quando tem um eclipse, se os raios do Sol, dessa estrela, quando passa perto do Sol, curva, muda de direção, e a gente pode ver mesmo a estrela estando atrás, ofuscada pelo Sol. E aí, por isso é que precisa ser na eclipse, porque a luz do Sol é muito intensa e não deixa a gente ver. Então, o efeito gravitacional, ele faz exatamente isso, olha. Quando você tem uma galáxia aqui, a luz da galáxia espalha em todas as direções.
Esse raio luminoso passa por aqui, como aqui tem muita matéria, curva o espaço e chega lá no observatório. Então, ao invés da gente ver uma galáxia, a gente vê duas. Se essa matéria não é muito densa, a gente pode ver a imagem real e as duas imagens por causa do efeito gravitacional. E a gente então sabe, por essa distância e pela distância que está do observatório, quanto de matéria tem ali. Tá certo? Porque essa matéria que criou o espaço curvo naquela região. Isso é uma lente gravitacional. É um efeito relativístico. Isso é muito bom porque a gente conta quantas galáxias tem, quantas estrelas tem e calcula qual é a massa que tem ali. E vê se essa massa é suficiente para fazer o efeito gravitacional que foi observado. Se não é suficiente, tem mais matéria que a gente não está vendo. E tem. E essa é a matéria escura. Então, ele só detecta a matéria escura através do efeito gravitacional. Da lente gravitacional, certo? Isso é muito interessante porque dá hoje uma ideia diferente do nosso universo. A composição disso, o resultado desse aglomerado, o que foi que aconteceu, a gente vê por causa da seguinte coisa: ao longo de bilhões de anos, acho que não está acendendo. Aqui embaixo, né? Eu que não sei usar. Aqui tem uma quantidade de matéria escura. Aqui também tem uma quantidade de matéria escura e tem matéria normal também. Matéria normal é que a gente observa pelo efeito da radiação eletromagnética, que emite luz, emite radiação infravermelho, raio-x, radiação gama, não é? Luz visível, ultravioleta, etc. Então, esses dois aglomerados foram se atraindo um ao outro, e um passou pelo outro, ao longo de bilhões de anos, né? Depois que passou, aconteceu de ficar essa imagem final. A matéria escura, que só muda por causa do efeito gravitacional, não altera a forma, mas a outra, por causa da temperatura, porque é muito quente, ela modifica a forma e faz essa região de matéria quente que a gente está vendo aqui, num formato de bala. Então, vocês vejam que o universo não é parado. Apesar de gastar bilhões de anos no movimento, tudo está em atividade constante. O resultado final disso é essa linda imagem que a gente observa hoje. Aqui está um dos aglomerados, ali o outro que passou através, e a matéria quente que foi modificada a forma por causa do efeito da temperatura. Os gases, né, expandem, modificam, interagem e modificam a forma. Mas aqui tem matéria escura, aqui tem matéria escura também. O azul é a representação da matéria escura. Isso é o nosso universo, isso é criação divina. Aqui a gente tem uma galáxia linda, que é uma galáxia muito bonita que a gente vê aqui de perfil. Essa parte, né, azulada, que tudo é estrela. Aqui está o centro da galáxia, tá certo? A gente está vendo ela de perfil. É uma galáxia que tem 60 mil anos-luz de distância daqui até aqui. É menor que a nossa Via Láctea. Mas tem mais ou menos a mesma quantidade de matéria, porque ela é mais densa. Então deve ter da ordem de mais de 100 bilhões de estrelas também. Um dia a gente vai encontrar os espíritos que moram aqui.
Isso aqui é uma vista que a gente aproveitou para mostrar também de cometa, desse cometa McNaught, que passou por nós em 2007 e deixou esse rastro luminoso bonito. Ele gasta 2.000 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Então daqui a 2.000 anos a gente vê ele de novo. Nós vamos vê-lo de novo, porque nós somos imortais. Isso aqui é um sistema planetário novo. A gente até pouco tempo não sabia que existia sistema planetário, só o solar, né? A gente achava que tinha, agora a gente sabe que tem. Tem mais de 2.000 planetas girando em torno de outras estrelas já descoberto. E esse aqui é um sistema com 6 planetas. Chama Kepler 11, descoberto, está 2.000 anos-luz de nós. Quer dizer, dá para a gente ir lá visitar eles de vez em quando, porque o espírito não viaja com a velocidade da luz, viaja com a velocidade do pensamento, que é, segundo os espíritos, muito mais rápido do que a velocidade da luz. A gente vai descobrir isso ainda. Por enquanto a gente está muito preso à Terra para saber essas coisas. Mas é fantástico saber que existem outros sistemas planetários girando por aí. Isso aqui está na nossa Via Láctea, não é? Porque a gente observa o sistema planetário na nossa Via Láctea. Para enxergar isso em outra galáxia é muito difícil, porque a gente não consegue distinguir nem as estrelas. Mas aqui a gente distingue as estrelas. E quando um planeta desse passa na frente do Sol que ele está girando, da estrela, ele faz um pequeno eclipse da luz daquela estrela. E nós temos detetores extremamente sensíveis nesse observatório Kepler, que está em órbita. Ele deteta a sombra que o planeta faz enquanto está passando na frente da estrela. E aí ele mede o tempo de trânsito. E mede quando ele volta de novo. Então mede o tempo de órbita, tá certo? Aí os observatórios começam a fazer, né? Identifica, os observatórios da Terra fazem observações também, e a gente consegue calcular a massa de todos os planetas que estão girando ali em torno. Então a gente tem muitos sistemas planetários pelo universo. E muitos irmãos nossos vivendo neles. A gente pensava que a gente era só uma família de terráqueos. Então, isso é o uma visão rápida, que eu vou mostrar mais algumas coisas no final, para a gente saber que Deus continua criando. Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando, né? Então, estão evoluindo princípios inteligentes, espíritos, nós, e vamos andando. Jesus já é um espírito evoluído, porque ele foi criado muito antes de nós. Um dia nós vamos ser espíritos crísticos também, e poderemos ser diretores espirituais de planetas que estão em formação. Não há privilégio na criação divina. A inteligência suprema não faz nada errado. Não é nada particular, não é injusto, tudo é superior. Então essa ideia precisa ser cravada dentro da nossa realidade interior, para a gente pensar em Deus de forma diferente. Vamos passar para o capítulo 2 dessas causas primárias. Kardec continua perguntando, tem várias perguntas, eu escolhi algumas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta dos Espíritos: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. A gente precisa saber ler, né? Quando ele diz isso, a gente fica meio frustrado, porque fala, poxa, a gente não vai poder saber as coisas. Isso parece igreja católica, tem mistério, né? E a gente não gosta de mistério. Certo? O ser humano pensa, raciocina, não gosta de mistério.
quer saber das coisas. Mas olha só o que os Espíritos estão dizendo. Olha a pergunta de Kardec primeiro. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então ele não pôs limite. Ele só disse que para o homem ser limitado no corpo biológico, as coisas não chegam fáceis. Porque o homem, no corpo material, está limitado aos seus sentidos. Nós somos criaturas sensoriais. A gente só sabe das coisas porque enxerga, ouve e sente pelo tato um monte de informações que nos chegam. Feche os olhos e imagine o mundo sem luz. Não é complicado? Como seria limitado? E é limitado, o cego de nascença tem um mundo extremamente limitado. Como é que você vai falar para ele a diferença entre verde claro e verde escuro? Ele não sabe nem o que é verde, não é? Então tem que fazer uma comparação, uma analogia. O que ele mais percebe? O tato, né? Então temperatura. Então você fala, olha, diferença entre verde claro e verde escuro é uma diferença parecida com a temperatura, entre um pouquinho mais quente e um pouquinho menos quente. Ele faz uma ideia, mas não sabe o que é. Quando os Espíritos dizem para nós, lá no nosso lar tem água, a gente faz uma ideia, mas não tem água. Não é água. Porque no mundo espiritual, ele não está constituído de estrutura atômica, não é feito de matéria, é feito de fluido cósmico universal, que ele não sabe o que é. Então não adianta pensar que é água H2O, né? Mesmo porque, segundo os Espíritos, nosso lar está a mais ou menos 1000 quilômetros da superfície da Terra na direção do Rio de Janeiro. 1000 quilômetros não tem mais atmosfera, porque a nossa atmosfera é 20 e poucos quilômetros. 60 quilômetros já não tem atmosfera nenhuma. 1000 quilômetros certamente é só matéria cósmica. Então como é que vai ter água? Então o André Luiz não está dizendo que aquilo é água H2O, está dizendo que é um fluido constituído pela criação psíquica dos governadores e ministros de nosso lar, através da ação da mente sobre o fluido universal. E cria lá um fluido que escorre pela cidade, fazendo o papel de água para alimentar energeticamente a cidade, que é uma cidade espiritual. Então a gente tem que aprender a pensar, a ler e a entender as coisas que os Espíritos estão dizendo para nós. Então Deus não permite ao homem, porque o homem é limitado, ele não tem a percepção adequada para perceber todas as coisas da natureza. Aí Kardec não fica feliz, claro, porque essa resposta é frustrante. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então o problema não é misterioso, o problema é nossa incapacidade temporária de perceber. Mas se Kardec tivesse perguntado, é dado ao espírito e não ao homem, os espíritos tinham respondido diferente. Tá certo? Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quais são esses limites? Os limites do corpo físico. Porque a gente percebe através do corpo físico pelas janelinhas estreitas que a gente tem, que é o olho, o ouvido e o tato. Basicamente são esses sentidos de comunicação com o mundo exterior. Claro que o cheiro, o olfato e o gosto também.
mas é principalmente por esses três que são mais, né, permite a gente interagir mais rapidamente com as coisas da natureza. Dado é ao homem, já que tem limites, receber sem ser por meio das investigações da ciência e comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Aí Kardec faz a pergunta exata. Aí os espíritos respondem: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado compreender. Olha que coisa linda. Nós temos duas fontes de conhecimento. Duas. A investigação científica, quer dizer, é o esforço do trabalho de intelectual do ser humano, e as revelações que vêm do mundo espiritual. Ciência e religião. Mas religião entendida no bom sentido, ciência entendida no bom sentido. A ciência materialista perde um lado do conhecimento, que é o das revelações. E as revelações, pura e simplesmente, não permite a gente entender claramente sem o conhecimento da ciência. Então a gente precisa das duas. Deus sabe o que faz. Inteligência suprema não comete erros. Espírito e matéria. Aí Kardec continua: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Essa é uma pergunta importante, porque há espiritualismos que não acreditam num Deus criador. O budismo é uma delas, né? Não precisa de Deus criador, tudo sempre existiu. E o que a gente busca é entrar em harmonia com a natureza para ter um estado de nirvana, o estado de Buda, né? Comunhão perfeita com a natureza. Mas não precisa de Deus, certo? Então essa pergunta aqui Kardec faz porque ele sabe que ela é necessária. Aí os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então isso se perde na imensidão da criação divina, que a gente não tem alcance mental para perceber, porque nós somos ainda criaturas limitadas. O nosso universo é limitado, a nossa percepção é limitada, e então entender isso só quando a gente for um espírito como Jesus, angelical. Até lá a gente tem alguns milhões de anos para evoluir. Define-se a matéria. Olha a definição que Kardec dá da época de 1850 e poucos. Define-se a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. É assim que a gente pensa sobre matéria, né? São exatas essas definições? Hoje a gente pensa diferente, porque a gente sabe que átomo é matéria, apesar de a gente não ver, né? A gente não sabe, não vê o átomo, não vê o elétron, não vê o próton, não vê o nêutron, não vê as partículas elementares, mas a gente mede elas. Todo dia no meu laboratório eu meço a propriedade dos elétrons. Nunca vi um elétron, mas eu sei que ele tem propriedades interessantes, propriedades magnéticas, de interação com outras partículas, e a gente mede isso, mede as energias envolvidas nesses processos. Aí os espíritos respeitam o nosso limite e dizem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Ponto final. Certo? Não adianta falar muita coisa, né? Mas a matéria existe em estados que ignorais,
Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, ela é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. A gente acabou de descobrir matéria escura nesse século, que a gente não sabia que existia. Os espíritos adiantam informações sem dizer como, porque o papel de descobrir é nosso, pelo nosso esforço, mas eles dizem que tem. Então os espíritos não erraram também em dizer, em responder para Kardec. Todas as respostas são perfeitamente atuais, né? Não há quem disser para mim que o livro dos espíritos está superado, não entendeu nada. Vai estudar direito, porque ele não está superado. Ele está perfeitamente de acordo com o conhecimento da humanidade que avança. Isso é fantástico. Isso é um dos objetivos que eu coloquei no livro das causas primárias, que está ali, se vocês quiserem. Que definição, então, podeis dar de matéria? Né? Essa pergunta é ótima, porque ela dá o verdadeiro significado do que é matéria. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que o espírito, se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Então a matéria é o nosso instrumento de ação. É uma definição completamente diferente daquilo que a gente imaginava, não é? Porque ela não é uma definição sensorial. Matéria é isso que eu sinto. Matéria é o meu instrumento. Eu só sinto isso porque eu uso matéria para sentir. Mas a percepção não vai para o meu cérebro, vai para o meu espírito, meu eu espiritual, que transcende a estrutura cerebral, que é matéria. A nossa memória não está no cérebro, ela se aloja temporariamente no cérebro, mas está indelevelmente marcada na realidade espiritual, que é imortal. E aí Kardec faz esse comentário: desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. E é isso. A gente só é percebido uns pelos outros porque a gente se reveste de matéria. E no mundo espiritual também, porque quando a gente morrer, o nosso corpo, que é de estrutura atômica, se desfaz. Mas a nossa realidade espiritual tem um corpo chamado corpo perispiritual, feito de fluido universal, que é matéria sutil, é um processo energético extremamente sutil, mas que nos dá a identidade pessoal. Então a gente não é um fantasminha, né? Porque o fantasma não tem personalidade. Você põe um lençol em cima dele, faz 2 buracos no olho e acabou. Ele não tem cara, não tem personalidade, mas o espírito tem. O espírito é um indivíduo. E ele é identificado como indivíduo pelo corpo perispiritual, que o acompanha sempre. Pode se utilizar até um estado extremamente sutil, mas ele é a realidade demonstrável do ser espiritual, que a gente não sabe o que é, mas é inteligente, né? É uma centelha divina, é uma chama divina, a gente não sabe explicar. Nós ainda estamos muito atrasados para entender essas coisas com perfeição. Olha só, lá os gregos antigos já sabiam disso, eles chamavam de o mundo das ideias é o mundo espiritual, né? E o mundo da ilusão é o mundo da matéria, porque os sentidos nos faz iludir, né? Da nossa realidade. A gente não vê o mundo espiritual e fica iludido, achando que tudo é isso, corporal. Aí Kardec pergunta o que é o espírito.
É difícil responder o que é o Espírito, mas eles dizem, é o princípio inteligente do universo. Nós somos os princípios inteligentes do universo. Qual é a natureza íntima? Você perguntou demais, Kardec. Não dá. Não é fácil analisar o Espírito com vossa linguagem. Para vós ele nada é. Por não ser sensorial, né? Por não ser palpável. Para vós ele não é um ser palpável. Entretanto, é alguma coisa, ficais sabendo. Coisa alguma é o nada não existe. Certo? Nada é uma abstração. Então, tudo que o Espírito é diferente da matéria. Ele é um ser à parte, uma componente à parte da criação divina, das coisas materiais. Então, o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Kardec já cutuca o Espírito mais uma vez. Como as cores do som da luz e o som do ar. Quer dizer, uma propriedade? Não. Quer ver? A resposta. São distintos um do outro, mas a união do Espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria e o Espírito se manifestar. Então, a gente pode pensar assim, que existe um princípio dual. Deus cria espírito, princípio inteligente, princípio material, princípio espiritual se associa ao princípio material e vira gente. Tá certo? E começa a se manifestar. A agir, a progredir, a experienciar, a crescer. E isso fica muito bem colocado nessa... tudo bem, essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. E aqui, quando os Espíritos falam em matéria, está falando essa matéria grosseira. Porque ele ainda não apresentou o fluido cósmico universal, a matéria sutil. Ele apresenta mais tarde, na pergunta 27. Poder-se-á conceber o Espírito sem a matéria sem o Espírito? Pode, fora de dúvida. Que jeito? Uma experiência mental, pelo pensamento. Aí Kardec fecha essa questão com essa pergunta maravilhosa. Então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? E os Espíritos respondem, sim, e acima de tudo, o Criador. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Essa é a trindade universal. Então o universo, do ponto de vista espírita, o universo é constituído de 3 coisas. Deus, fonte. Princípio material e princípio espiritual, criações. Um associa com o outro e dá vida a tudo. Maravilha. Mas ele continua, né, para dizer que entre essa matéria grosseira e o princípio espiritual há um elo sutil que é a base de construção de tudo no universo. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Matéria propriamente dita é a sensorial. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-la como elemento material. Desculpem. Volta para trás. Ai, como é que eu volto para trás? Aqui. Né? Seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue desse
por propriedades especiais. E ele continua: se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Aqui eu queria dizer para vocês que na época de Kardec, a palavra energia não era ainda utilizado na ciência. Muito pouco. Sabe o que é energia? Na época de Kardec, era vigor físico. Isso que era energia, a palavra tinha esse significado. A palavra energia, que nós abusamos dela hoje, porque tudo a gente fala que é energia agora. Fui na casa do fulano, estava uma energia horrível lá. Né? A gente, né? Não, porque é energia que... E a gente fica usando essa palavra sem saber direito o que ela significa. Mas a gente é assim mesmo, né? Eu me lembro quando a minha filha, Lúcia, que está aqui, aprendeu uma palavrinha nova, ela usava toda hora, né? Ela era pequenininha e ela chegou e falou: isso é cunite, cunite, cunite. A gente não sabia o que era cunite. Depois descobriu que era bonito, né? E ela usava para tudo, porque aprendeu uma palavra nova. A gente é assim, a gente continua sendo criança. Esse fluido está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e sutil pelas suas inumeráveis combinações, esta e sob a ação do espírito. Essa matéria sutil é o elemento em que o espírito atua diretamente. E através desse elemento, ele pode atuar nas outras coisas mais grosseiras. Então, fluido universal é a estrutura de construção do universo. Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, todas as propriedades da matéria surgem da ação desse fluido universal sob o comando do Espírito que age sobre ele. Então, ele pode dizer o seguinte, que o princípio espiritual se associa ao fluido universal e constrói à sua volta o primeiro arremedo de um corpo perispiritual. E com ele começa a atuar sobre a matéria mais grosseira e desenvolver os processos da vida nas vidas mais rudimentares bacterianas, para se experienciar e acumular informações. Então, uma das coisas fundamentais do princípio inteligente é ele ser capaz de armazenar experiências, criar memória. Ele faz isso num processo rudimentar, na vida mais rudimentar, até a vida animal superior, antes de chegar no homem, constrói o que nós chamamos de instinto, que é uma memória automática, uma memória, não é? Que a gente não precisa, que a gente não tem consciência dela, ela age automaticamente por processos repetitivos, que a gente chama de condicionamento. Vocês já viram falar no condicionamento de Pavlov, que ele experimentou nos animais? É isso, né? Você põe a comida para o animal, a hora que ele for comer, você bate um jornal nele, ele fica com fome e não come, porque ele cria um condicionamento que, se ele for lá, ele vai levar uma pancada. Então ele cria condicionamentos. A gente, através dos processos de experienciação repetitiva ao longo de milhares e milhões de anos, a gente foi construindo em nós toda essa estrutura instintiva, que é uma espécie de inteligência rudimentar, até a gente adquirir a consciência de nós mesmos. Quando a gente adquiriu a consciência de nós mesmos, começa a construir uma outra memória, que é a memória consciencial. E a gente usa as duas, a instintiva e a consciencial, até a gente estar suficientemente desenvolvido para a gente chegar num ponto em que a gente não precisa mais
de utilizar um instinto e só usa a inteligência, né, a memória, com inteligência para o bem. Então a gente já é um espírito superior quando a gente faz isso. Então, para encerrar, né, a gente vai dizer aqui rapidamente para vocês o que os cientistas pensam hoje. Os cientistas pensam hoje o seguinte, que o universo está constituído de 3 coisas. A energia escura, a gente não sabe o que é, mas é necessária para manter a estrutura do universo. A matéria escura, que é da ordem de 20%, 21% de toda a matéria do universo. A matéria normal, que é essa que a gente vê pela radiação eletromagnética, né? Que é 4% só, quer dizer, vocês vejam o tanto de ignorância que a gente ainda tem que vencer. E isso é a estrutura do universo, tá certo? A gente podia, né, especular. Será que essa energia escura seria o fluido universal? Pode ser, a gente não sabe ainda. Um dia a gente vai descobrir. Mas, do ponto de vista espírita, a gente não pensa assim. A gente pensa que o universo está constituído de 3 coisas também: Deus, Espírito e matéria. Certo? É diferente. Então, como é que funciona as coisas materiais? As coisas materiais funcionam assim. Você tem, não é? Formação de partícula e antipartícula. 2 radiações, né, num campo eletromagnético muito forte, pode produzir uma partícula e uma antipartícula. Um pósitron e um elétron, por exemplo. É o elétron negativo e o elétron positivo. Matéria e antimatéria é a mesma coisa. A diferença é a carga. Tá certo? A antimatéria do elétron é o pósitron, que é uma partícula exatamente igual ao elétron, só que tem carga positiva. A antipartícula do próton é um antipróton. Ele é exatamente igual ao próton, só que tem carga negativa em vez de carga positiva. O antihidrogênio é exatamente igual ao hidrogênio, só que ele é feito no núcleo um antipróton e em vez de ter um elétron, um antielétron, um pósitron. Então ele tem uma carga negativa nuclear e um elétron positivo que gira em torno dele, igualzinho o hidrogênio. Já está feito, montado, feito em laboratórios. Esse acelerador grande que foi inaugurado lá em Genebra, ele produz a antimatéria. Mas esse processo pode acontecer ao reverso, quando um elétron encontra um pósitron e interage com ele, some as 2 massas, some as 2 cargas e aparece 2 radiações eletromagnéticas, tá certo? 2 fótons. Então isso obedece essa lei aqui, ó, essa leizinha mágica do Einstein, né? Uma massa M contém uma energia armazenada interna que é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros ou 300 milhões de metros por segundo. Ao quadrado, isso dá um número fantástico. Então, uma pequena massa pode produzir um monte de energia. Isso é a bomba atômica. A bomba atômica faz isso. Transformações básicas no universo. Fluido universal pode produzir o perispírito, pode produzir a matéria cósmica e pode produzir o fluido vital. Essas 2 coisas aqui são feitas através da ação do princípio inteligente. Tá certo? Isso a gente extrai do Livro dos Espíritos. A gente tem Deus, princípio espiritual, princípio material, criado por Deus. Essas 2 coisas interagem, formam a mônada espiritual, que é o primeiro processo do princípio inteligente em desenvolvimento. Através da evolução, vai um dia virar um espírito com consciência de si mesmo. A associação da ciência e da religião,
Claro, religião como revelação divina não pode contradizer descobertas científicas, senão ela está errada. Então não pode ter dogmas, tem que aprender. A ciência conquistada com a descoberta extraída da natureza sustém a convicção humana e aproxima o homem de seu Criador. A doutrina espírita como ciência do espírito adianta e complementa por revelação o conhecimento humano, mostrando a realidade espiritual para a completa integração do homem com Deus. É o que disse Jesus lá atrás: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Kardec: a doutrina espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Não é uma construção humana. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Então não existe milagres, no sentido, de mudança, de quebra de leis divinas. Para Deus, passado e futuro são presente, porque isso é um conceito nosso. Vejam só que coisa maravilhosa essa galáxia. Criação divina. Um dia a gente vai visitar isso lá. Olha outras, que linda. Olha essa aqui, que maravilha. Essa visão dessa galáxia aqui é fabulosa, né? Vendo ela de meio de banda. Ela é espiralada igual a essa aqui, ó. Essa aqui tem duas, uma vizinha da outra. Vizinha aqui é milhões de anos-luz. Tá certo? Olha essa outra aqui, ó, ela tem pouco espiral, né? Ele é barrada, chamada galáxia barrada, porque ela tem uma barra no meio. Ela é espiralada, barrada. Essa aqui é espiralada, essa aqui é espiralada, essa aqui também. Olha essa aqui, é linda, né? Chamada sombreiro. Na verdade, aquela outra é chamada sombreiro. Essa aqui é chamada disco voador, né? Tá certo? Flying Saucer. Muito bonita. Olha o bulbo dela, o centro da galáxia, né? E essa aqui é o diâmetro inteiro da galáxia. Essa galáxia é mais ou menos do tamanho da nossa. Olha essas três aqui, que bonitinha. São vizinhas uma da outra, né? E essas duas aqui faz um efeito gravitacional naquela, tá vendo? Entorta ela um pouco, ela é bem meio entortada aqui. É o que ele diz aqui, ó. Ela está entortada de lado, resultado do efeito gravitacional dessas duas vizinhas. Quer dizer, as galáxias se veem pelo efeito gravitacional. Nós estamos indo na direção de Andrômeda, e Andrômeda vindo na nossa direção. São duas galáxias vizinhas. A nossa galáxia mais vizinha é Andrômeda. Está a 2 milhões de anos-luz de nós. Se a gente viajar a velocidade da luz, durante 2 milhões de anos a gente chega lá. E aqui no final, só para vocês ficarem impressionados, foi descoberto recentemente um buraco negro que está a 12 bilhões de anos-luz de nós. Viajando 12 bilhões de anos-luz, a gente chega lá, com a velocidade da luz. Quer dizer, essa luz que a gente está recebendo saiu a 12 bilhões de anos-luz atrás, e agora é que a gente está vendo. Ela já não é mais assim, porque já evoluiu, já mudou. A gente só vai sabendo à medida que a luz vai chegando, informando isso para a gente. Esse buraco negro come a cada 2 dias um sol. Ele engole por atração gravitacional um sol. É impressionante, né? A cada 20 bilhões, olha, estima que a sua massa seja equivalente a 20 bilhões de sóis. Além disso, ele cresce extremamente rápido, uma taxa de 1% a cada 1 milhão de anos. Porque ele está engolindo, por atração gravitacional, um sol a cada 2 dias. Se ele estivesse na nossa galáxia, a luz dele seria mais intensa, a gente veria ele maior do que a Lua.
a lua cheia. Aí certamente nós não existiríamos aqui. Não, ele emite luz porque a matéria que ele está traindo, uma parte da matéria é irradiada. Aqui cai dentro, fica escura. E aqui, porque não sai mais de lá. Mas aqui está caindo, ainda irradia para fora. E ele é visto há 12 bilhões de anos por causa da intensidade de luz que ele está emitindo. Isso é criação divina. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Muito obrigado pela paciência. Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa ao nosso palestrante pelo pouco tempo dispensado e, ao mesmo tempo, ao público pelo tempo excedido, porque, diante de um tema tão instigante, realmente a gente ficaria por muito mais tempo ouvindo o nosso irmão Otacílio. E para cumprirmos agora o programa, nós temos aí 15 minutos para perguntas que serão feitas pelo nosso irmão Paulo. Cadê o nosso irmão Paulo? E a nossa irmã Sandra, que ficará com os microfones à disposição para quem gostar de fazer uma pergunta ao nosso irmão Otacílio. Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha que eu levo o microfone. Eu gostaria de perguntar, não para o Otacílio espírita, mas para o cientista que ele é. Na sua opinião, qual é a sua definição de espírito? De espírito? Olha, eu penso, é um pensamento para mim, para o meu gasto, né? Mas eu compartilho com vocês. Uma vez eu fiz, numa palestra, fiz uma experiência interessante. Tinha um projetor de transparência, e eu pus um ímã na forma de ser humano, que eu cortei, um ímã de geladeira, cortei na forma de um homem. Pus debaixo, pus uma figura, uma transparência em cima, e fui jogando limalha de ferro. E a limalha de ferro foi tomando a forma do ímã embaixo, né, fazendo as linhas de força, que a gente vê isso com a limalha de ferro, e formava a silhueta do ser humano. Então eu imagino para mim que o espírito, propriamente dito, é um campo de força, como um campo magnético, um campo de força psicoemocional, que agrega à sua volta fluido universal e constrói o seu corpo perispiritual. Então é um campo de força psicoemocional. Eu não sei pensar diferente disso, porque é muito abstrato, né? O espírito para a gente ainda é muito difícil a gente pensar nele, mas é um campo de força atuante. A ciência considera que existem 4 forças na natureza: a força nuclear forte, que mantém a estrutura das partículas; a força nuclear fraca, né, que permite, por exemplo, o nêutron virar um próton mais um elétron; a força eletromagnética e a força gravitacional. São essas 4 forças. A doutrina espírita acrescenta uma força adicional, que é a força inteligente, que é capaz de manipular todas as outras. Então, o espírito é a força inteligente do universo. Essa é a minha visão. Confrade, eu gostaria primeiro de recomendar aos nossos irmãos e irmãs o belíssimo livro psicografado pelo Chico, Cartas de uma Morta, o segundo livro, né, do Chico, que é fininha, uma brochura sobre a visita da Dona Maria João de Deus, a mãezinha dele, ao planeta, eu não me recordo se Júpiter ou Saturno. Marte. Não, Júpiter ou Saturno. Eu sei que ela foi em Marte. Não,
deve ser esse livro, Cartas de uma Morta, realmente é a visita da Dona Maria. Belíssimo livro, belíssimo, com o mentor explicando, e ela vê os seres alados, que pareciam figuras de pesadelo, e o mentor diz, minha irmã Maria, esses seres são os responsáveis pela astronomia no sistema solar, são muito mais adiantados do que nós terráqueos, não é? Belíssimo livro para todos, fica a recomendação. Sim. Eu gostaria que o nosso irmão me explicasse o fato dos nossos, com todo carinho, sem nenhum demérito às outras religiões católicas e protestantes, que dizem que Jesus é Deus, quer dizer, Santa Maria, mãe de Deus. Então, como é que o senhor entende a sua visão, essa falta de senso? Porque então Deus, quer dizer, Jesus, Deus estaria encarnado 33 anos nesse nosso planetinho Michuruca, desse sistema solar Michuruca, e deixando todas as galáxias a matroca. Então, quer dizer, são intelectuais, são sacerdotes, são pastores. Eu gostaria a sua opinião dessa falta de senso coletiva e a bênção que é a nossa religião, que nos traz essas informações tão esclarecedoras, né? Olha, a gente tem que ter compreensão, porque a gente também já fez isso, não é? Nós também já participamos dessas ideias pequenas, porque não tínhamos ainda o entendimento da vida espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma alusão a uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o indivíduo, para entender as coisas espirituais, ele precisa de ter o senso de maturidade moral desenvolvido. O que é senso de maturidade moral desenvolvido? Que faz que uma pessoa idosa não entende as coisas espirituais e um jovem pode entender, porque a diferença desse entendimento não está no corpo físico, está na realidade espiritual. E eu pensei muito, meditei muito para poder ver se eu entendia o que significa senso de maturidade moral desenvolvido. E eu acho que eu consegui entender. Na verdade, nós somos seres espirituais que nascemos e morremos muitas vezes, milhares de vezes. Mas a gente, quando frequenta reunião mediúnica, a gente descobre que tem espírito que não sabe o que é espírito. Ele pensa que é homem, que é encarnado. Ele acha que ele está vivendo ali junto com as pessoas, fazendo as coisas, tem algumas dificuldades em algumas coisas, mas ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um ser como nós que estamos encarnados, ele não percebe a diferença. Então o que acontece é o seguinte: de tanto nascer e morrer, a gente acaba no mundo espiritual descobrindo que o mundo espiritual é diferente do mundo físico. E aí a gente passa a pensar como espírito. E aí aprende nas colônias espirituais as coisas espirituais. E quando a gente nasce de novo no corpo, de alguma maneira a gente traz esse conhecimento. A gente lê um livro espírita e fala: nossa, era assim que eu pensava, por que eu não li isso antes? Pensava porque desenvolveu o senso de maturidade moral, isto é, conscientizou no mundo espiritual, que é um ser espiritual e que é diferente quando está encarnado. E quando encarna, lembra que é um ser espiritual encarnado. E aí, então, ele começa a compreender essas coisas todas que os nossos companheiros que é de outras religiões não entendem, porque ainda não tem esse senso de maturidade moral desenvolvido. Faz parte da realidade de um mundo de provas e expiações que tem uma gama de espíritos em diferentes níveis evolutivos. Simples assim. Mais uma pergunta. A última, depois nós vamos para um cafezinho. A pergunta é a seguinte: dentro dessas tecnologias que hoje nós temos, ultrassom, raio-x, essa visão aí de conseguir encontrar hoje essa matéria escura específica,
O senhor entende que há hoje a possibilidade de haverem novas tecnologias no futuro que se desvendem de forma diferente a forma que é vista hoje o universo? Nós já estamos mudando o nosso conceito de universo já, por causa dessas novas descobertas. Você vê, por exemplo, a descoberta de sistemas planetários fora do sistema solar é novíssimo, tem 10 anos. Nossa concepção mudou. Antes a gente achava que podia ter, agora a gente sabe que tem. O cientista, tem uma reportagem, né, científica que saiu na Scientific American muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, o cientista dizendo que era pouco provável existir sistemas planetários em torno de estrelas duplas. Já foram descobertas várias estrelas duplas com sistema planetário. Quer dizer, contrariando o que os cientistas achavam. Então, nossa concepção está mudando muito. E vai mudar cada vez mais. À medida que a gente desenvolve essa tecnologia toda de percepção de radiação eletromagnética longe do alcance da nossa visão, a gente vai descortinando o universo de uma forma diferente. E vai ampliando o conhecimento. Mas a gente ainda é limitado. Enquanto ser humano, nós ficamos muito limitados às percepções dos sentidos. É claro que no mundo espiritual a gente vai perceber isso de maneira muito mais rica. Não é? Porque os sentidos nossos, segundo Emmanuel no livro Roteiro, são pequenas frestas de percepção das faculdades espirituais dos nossos sentidos humanos. Pequenas frestas, ele chama isso assim. Então, os recursos espirituais que a gente não imagina. Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, com a consciência de que a gente é um espírito imortal, a gente abre o entendimento e faz a evolução rápida como fez o André Luiz. E a gente, então, tem a felicidade de visitar outros sistemas planetários, de conhecer novas realidades e de compreender como é que se faz, como se constrói uma cidade espiritual, que a gente não sabe direito, porque a gente não sabe como a nossa mente age sobre o fluido universal para dar forma a ele. As cidades espirituais são todas construídas com o princípio do fluido cósmico universal. Elas não são realidades materiais, são realidades espirituais. Mas é isso que é importante, porque para nós, espírito até pouco tempo era fantasma. Só tinha um lençol, não tinha identidade. Agora a gente está aprendendo que nós somos nós mesmos. E que nós continuamos progredindo, aprendendo e crescendo. E que temos recursos fantásticos. Dá para você imaginar a diferença de sensação de um indivíduo que usa um escafandro e entra 50 metros no fundo do mar e fica no escafandro tentando fazer as coisas lá, não é? Porque ele fica limitado, a visão dele que tem curto alcance, o tato dele ele perde praticamente todo porque está dentro daquela roupa pesadíssima, não ouve quase som, não é? Quando ele sai daquele e volta para o ambiente normal, para ele é uma libertação, porque ele adquire todas as faculdades que ele não tinha enquanto estava dentro do escafandro. Essa sensação é parecida com a gente quando desencarna e tem essa concepção da realidade espiritual, que a gente fica maravilhado. Muito bem, eu quero de coração agradecer ao nosso irmão Otacílio, tá, pelo tema trazido, né, esta manhã para nós, e com certeza haverão outras oportunidades, e eu tenho esperança disso.